Boa noite, meus caros colegas. Vamos devagarinho, começando mais uma live da terça muito especial. Vamos devagarinho, aquecendo os motores. O tema hoje é extremamente interessante, extremamente pertinente. E nós vamos devagarinho chegando. Tudo bem, doutor Olegário? Um prazer, meu velho. Tudo bem, Jonatas? Vamos chegando, vamos chegando. Tema hoje instigante, uma live com o amigo Dr. Vinícius de Miranda Taveira, meu amigo e juiz do trabalho. Então, o tema hoje, credor na recuperação judicial. Boa noite, meu velho. Vamos devagarinho aquecendo os motores que hoje essa live promete. Então, vamos aguardando o colega. Eu costumo dizer que o viés que a gente adota na produção dos conteúdos diz respeito ao viés prático. Não tem como aprender a fazer comida lendo livro, lendo manual sobre fazer comida. Tem que fazer, que é assim que a gente aprende. O mesmo para andar de bicicleta, o mesmo para nadar. Então, é por isso que nos nossos perfis, no meu perfil, eu costumo discutir questões práticas, questões que auxiliem o colega a trabalhar com eficiência nos processos de recuperação judicial. Esse é o espírito que move o conjunto de produção de conteúdo que a gente faz. Então, a ideia qual é? A ideia é a seguinte: vamos compartilhar questões práticas que auxiliem colegas ao trabalho com recuperação judicial. Chegou o professor Vinícius por aqui, vamos adicionar ele, recebendo todo mundo com muito carinho. Sejam bem-vindos. Cindy, tudo bem, querida? O Cícero, tudo bem, meu velho? E vamos adicionando aqui agora o professor Vinícius. Vamos ver como é que eu faço isso. Camille, tudo bem, querida? Vamos lá, vamos fazer aqui o movimento aqui. Vamos ver. Opa, acho que deu certo sim. Aí. Opa! Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo bom, e você? Como é que tá, Marcelo? Tudo tranquilo, meu velho, tudo tranquilo. Que bom que a gente vai, enfim, fazer a live, que a gente tem há um bom tempo conversado, né? Sim. Que legal isso. Peraí, o áudio tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue me ouvir bem? Eu consigo. O meu áudio tá baixo? Ficou baixo agora que eu entrei. Eu vou fazer assim, eu vou sair e vou entrar novamente. Me convida novamente, só um minuto. Beleza, vamos lá. Enquanto a gente cumprimenta, tudo bem, Danilo? Luciana, tudo bem, pessoal? Os áudios estão bons, assim, que bom, Cindy, obrigado por esse retorno. Vamos lá. Vamos ajeitando aqui, Temos um bom retorno aqui, tudo bem, Bruno? Vamos lá. Vinícius, o pessoal está dizendo que tá bom o nosso áudio, viu? Então não vamos eu ficar estou ouvindo um pouquinho baixo. Depois que eu entrei aqui, o áudio ficou, o seu áudio ficou um pouco baixo. Mas vamos lá, eu consigo ouvir e vamos que vamos. O importante é que o pessoal está nos ouvindo. Isso, e aumenta um pouquinho o teu aparelho, talvez ajude aí, vamos ver. E vamos cumprimentando o pessoal. Vai estar no máximo aqui e vamos que vamos. Então vamos, olha só. Primeiro, que legal, cara, que a gente está fazendo essa live. A gente tem há algum tempo conversado sobre esse diálogo. Na verdade, a gente há mais de ano conversou, depois deixou isso meio leve e agora a gente retomou. Eu vou pedir, Vinícius, que você se apresente. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. O Vinícius é juiz de direito, mestre em função social do trabalho. Tem um livro que ele me enviou com muito carinho, que eu vou mostrar aqui, porque a gente não combinou. E se a gente combinasse, eu ia pedir para eu não fazer isso, mas eu vou mostrar aqui. Manual Estratégia de Recuperação Judicial. Interessantíssimo livro, especialmente para os colegas que estão envolvidos aí na seara do direito do trabalho. Então, está aqui o livro. Eu coloquei no início, porque depois o pessoal vai assistir. E já vai estar no início aqui. Mas eu quero que você se apresente, depois também eu vou fazer uma breve apresentação para a gente fazer esse bate-bola, tá bom? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Enfim, foi bom a gente, enfim, conseguir
acertar nossa agenda para essa live. É sempre bom essa troca de experiência, é muito boa essa troca de experiência, né? Eu sou juiz do trabalho e tenho a minha experiência prática, minha vivência prática, sobretudo, é na área trabalhista, mas que nos últimos anos eu tenho me interessado muito pelo assunto, especialmente por recuperação judicial, mas não apenas também falência, mas sobretudo recuperação judicial, justamente pelas dificuldades que nós enfrentamos na seara trabalhista, na satisfação do crédito do credor trabalhista. E, enfim, aí eu fui envolvido pelo tema, e eu, junto com o meu irmão, Ulisses Taveira, que está nos ouvindo aqui, nós escrevemos o livro logo após a Lei 14.112, que, aliás, a segunda edição já está aí no Prelo, deve sair em breve. E, enfim, esse é um assunto que vem me consumindo, vamos dizer assim. A minha dissertação de mestrado foi justamente nessa linha do tratamento dos credores trabalhistas na recuperação judicial. Então, é um assunto que eu tenho me dedicado bastante. E essa troca de experiência com você e com o pessoal que está nos ouvindo é muito importante porque essa simbiose entre nós da Justiça do Trabalho e vocês que atuam diretamente com recuperação judicial é extremamente relevante, porque, enfim, o Poder Judiciário é um só e, enfim, nós precisamos solucionar as crises das empresas por meio das recuperações judiciais e, ao mesmo tempo, satisfazer o crédito dos credores trabalhistas, e um não vive sem o outro. Não existe empresa sem trabalho e não existe trabalho sem empresa. Então, aqui a gente vai debater, enfim, tenho certeza que vai ser muito, muito enriquecedor. Só, então, concluída a minha apresentação. Eu sou juiz do trabalho na 15ª região, atuo atualmente na 12ª Vara de Campinas, e, enfim, já fui juiz do trabalho também no TRT de Minas Gerais, e antes disso, servidor, advogado, mas, enfim, o principal é que eu sou apaixonado por execução e recuperação judicial. Pô, excelente, cara, excelente. Olha só, quem me segue, comece a seguir o professor Vinícius, por favor. Assim. Eu vou apresentar porque tem colegas e seguidores teus que não me conhecem. Eu sou advogado, administrador judicial, criei o que eu considero, Vinícius, um dos cursos mais interessantes de recuperação judicial na prática, chamado Treinamento Avançado em Recuperação Judicial. Tem alguns colegas que que fazem o meu curso, que estão aqui também nessa live. Fico muito feliz em ter essa audiência e essa amizade. Então, essa caminhada e esse cruzamento, ele é muito pertinente. Eu tenho um monte de coisa, Vinícius, para conversar, cara, e eu quero começar te fazendo uma provocação. Assim, o meu olhar é prático, e o teu livro e o livro do professor Ulisses, que a gente teve a oportunidade de dialogar em uma aula o ano retrasado, se eu não estou enganado, fica um abraço aqui, Ulisses, um abraço fraterno, meu velho. Foi uma satisfação conversar contigo naquela aula. E, se você quiser, a gente faz uma conversa que também vai ser um prazer. Provocação é o seguinte, Vinícius, olha só. Qual é a primeira preocupação? Olha só, agora, o meu viés é prático e eu sei, você está do outro lado. Mas agora pensa comigo aqui. Qual é a primeira preocupação de um credor trabalhista que se vê envolvido com uma recuperação judicial? O que ele deve pensar, o que ele deve se preocupar, o que ele deve fazer na tua percepção? Olha, a primeira coisa que eu tenho ressaltado isso, os advogados trabalhistas, né, que representam os credores trabalhistas, precisam, primeira coisa, antes mesmo de enfrentarem uma recuperação, precisam estudar a recuperação judicial, saber o que é a recuperação judicial, para que serve a recuperação judicial, saber distinguir a recuperação judicial do processo alimentar, conhecer o processo da recuperação judicial, conhecer as repercussões da recuperação judicial, do deferimento do processamento, da homologação da recuperação judicial, quais são as repercussões sobre o crédito e depois, e também sobre o processo, né, no qual se cobra esse crédito. No nosso caso, na seara trabalhista, mas não só na trabalhista, né, no cível, enfim, no juizado especial, onde for, e as consequências elas são similares, às vezes idênticas, né? Esse é o primeiro ponto. Se inteirar, saber o que é a recuperação judicial, porque nós vimos diariamente, tá? Advogados que têm ações contra empresas em recuperação judicial
desconhecem que está em recuperação judicial e não sabem quais são as consequências. É muito comum, é muito comum. Cara, isso é muito comum. Eu assessoro um conjunto de credores trabalhistas em várias ações grandes, em várias recuperações judiciais grandes. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, não posso mencionar a recuperação, mas envolve mais de 120 credores. 120 credores, é inacreditável. 16 anos os credores trabalhistas sem receber o crédito. Quando eu me dei conta e analisei o processo, a ausência de assessoria qualificada. Recentemente, eu comecei a assessorar 40 credores trabalhistas em uma recuperação grande também, aí no Nordeste, aí é bom, né? São Paulo, Nordeste, mas lá bem para cima do Brasil, assim, mesmo problema. Assessoria trabalhista desqualificada do ponto de vista do processo de recuperação judicial e despreocupada com as questões que envolvem o plano de recuperação judicial. Na realidade, o trabalho que os colegas trabalhistas fazem é muito especializado, né? É uma outra seara, uma área especializada do direito pessoal. Tem reconhecido o crédito e reconhecido o crédito se colocam no berço esplêndido de receber esse crédito. Isso é muito forte. Você sabe que essa postura, ela se deve ao histórico, né? Até alguns anos atrás, nós não tínhamos planos de recuperação judicial com deságios significativos para os credores trabalhistas e os prazos de pagamento também não eram prolongados. Nos últimos anos, esse cenário mudou. É isso? Cada vez mais. Hoje é muito raro um plano de recuperação judicial que não estabeleça deságio para credores trabalhistas. Então, hoje, o advogado trabalhista precisa saber quais são as consequências, enfim, quais são os prazos, precisa conhecer o trâmite da recuperação judicial, os efeitos do plano, enfim, e acompanhar o processo, né? Sabe que a segunda... Eu pensei em 5 aspectos aqui. Vou contar uma fofoca para ti, Vinícius, só para ti, velho. Quem está nos assistindo agora, tampa os ouvidos. Eu coloquei 5 aspectos para chamar a atenção do pessoal. Sim. Porque a nossa ideia não é pontuar 5 questões, mas por uma obrigação didática. Eu sei que você dá aula também, eu sou professor, então a gente está aqui entre colegas da docência também. Por uma obrigação didática, eu vou chamar a atenção para um segundo aspecto. O advogado trabalhista, ele não sabe o que significa concurso de credores. Concurso, reunião, coletivo, ele não entende a lógica do concurso forçado dos credores, que se verifica concretamente na Assembleia. Então, o que a gente encontrou atuando na prática mesmo? Eu tenho segurança que isso acaba repercutindo no recebimento dos valores. Advogados qualificados, tecnicamente, buscando uma estratégia processual na recuperação judicial. Então, eu vou bater mais no processo, eu vou fazer um discurso na Assembleia, um discurso bem elaborado, bem fundamentado, mas eu não vou dialogar com os meus pares. Né? E a hora que os credores trabalhistas se derem conta da força coletiva que possuem, olha, a gente vai ter um novo cenário nessas recuperações. E é interessante você destacar esse ponto, porque nas recuperações judiciais que eu acompanho, porque interferem um número significativo de processos em que eu atuo, no seu trabalho, e outros planos, outras assembleias que eu acabei analisando também por conta dos estudos, a gente verifica que pouquíssimos credores trabalhistas participam da assembleia. Pouquíssimos. Eu já tenho um caso aqui da região, por exemplo, com alguns casos, mas tem um com alguns milhares na relação de credores apresentada inicialmente pela recuperanda, tinha em torno de 5 mil credores trabalhistas. Tá? Além disso, depois tem os advogados, aí grande parte ajuizou reclamações trabalhistas, né? Os créditos foram majorados, e aí depois esse número aumentou, mais ainda por conta dos advogados, dos honorários comerciais, esse outro ponto que a gente precisa destacar também, né? O fato é que na Assembleia tinha poucas dezenas de credores trabalhistas, e olhe lá, tá? Poucas dezenas, sendo que a grande parte deles eram representados por poucos advogados. A grande massa não participava. A grande
farmácia não participava. Então, esse é um problema muito sério, porque aí depois, quando vem o plano aprovado com 60%, 70% de deságio, alguma remissão, enfim, um prazo extenso ali, agora a lei possibilita até, né, alguns dizem até 24, outros dizem até 36, mas um prolongamento e conta-se a partir da aprovação, da homologação, então esse prazo pode ir lá para frente. Olha, o pessoal se assusta, né? O pessoal se assusta e não sabe o que fazer. Então precisa acompanhar, participar, e o que você disse, os credores trabalhistas precisam saber como atuar na recuperação judicial. A recuperação judicial é um processo negocial. Negocial. E os credores trabalhistas, os advogados trabalhistas precisam assumir essa postura de negociação e adotar estratégias de negociação. Um credor trabalhista não tem força, mas eles, aliados aos sindicatos, enfim, e aos advogados, muitas vezes que prestam consultoria, inclusive esse é um mercado que tende a crescer, essas parcerias, ou essas consultorias, então eu acredito que isso, inclusive a gente fala no nosso livro, que isso dá força ao credor trabalhista, né? O coletivo dos credores trabalhistas pode ali falar, não vou dizer de igual para igual, mas com um tom de voz acima, pelo menos. E na realidade, de igual para igual, porque o segredo para quem não promove recuperação judicial, como é que a empresa pensa? Eu assessoro credores, eu atuo como administrador judicial e eu também faço recuperação judicial. Então, qual é a lógica da aprovação do plano? Olha só, a lógica da aprovação do plano, claro que o Vinícius não tem essa experiência, e aí é legal pensar comigo aqui como é que a empresa pensa. A empresa pensa o seguinte: eu vou instalar a assembleia, vai ter que ter o quórum de cada classe, né, 50% de cada classe, e instalada a assembleia eu vou ver quem é que vai votar. A primeira assembleia é instalada com 50% de cada classe. Se não chegar nesse quórum, a segunda assembleia é instalada com qualquer quórum. Então, prática, gente, prática. Vamos pensar na prática. O que a empresa organiza, na medida da possibilidade dela? Ela organiza que não se instale na primeira assembleia. Então, se ela conseguir manejar as classes, ela vai fazer o possível fazer isso. Marcelo, você faz isso? Não, eu não faço. Eu estou dizendo que essa é a lógica. Né? E a segunda assembleia vai instalar com o quórum que tiver. Meus caros colegas, meu querido amigo Vinícius, o que a empresa vai querer fazer é aprovar o plano com esse quórum. Ela vai olhar esse quórum e vai construir um plano que vai ser aprovado por esse quórum. Aí, bom, tem 500 trabalhadores, mas só 40 estão representados. Bom, está feito o desenho do plano de recuperação. Quem vai votar o plano são os 40 credores trabalhistas. E aí tem uma discussão que está resolvida do ponto de vista do Poder Judiciário, que se suspendeu a Assembleia e eu depois tive meu QED reconhecido, eu posso participar? Em regra, não. Porque a suspensão ela se faz como se fosse um silêncio de 1 minuto, um café de 2 minutos, uma ficção. Mas é assim que a Assembleia é feita, por isso que a participação é imprescindível. E aí a gente lembrar, você que tem essa vivência prática, o requisito para participação, o prazo para apresentação de procuração, porque isso eu já ouvi de advogados que compareceram na Assembleia e se assustaram, levaram um susto com a impossibilidade de poder participar. Cara, eu tenho amigos, atuando como administrador judicial, presidindo uma Assembleia, amigo que hoje é meu amigo, tem uma boa relação, que chegou na Assembleia e pediu para participar representando um credor. Tudo bem, mas cadê a procuração? Deveria ter me encaminhado 24 horas antes da Assembleia. Guardem isso, 24 horas. Mas para não ter dúvida, 48 horas, liga para o administrador judicial. Se vai representar o sindicato, 10 dias antes. Não é? E os colegas que têm como regra a informalidade, como regra a oralidade da seara laboral, chegam na Assembleia sem esses requisitos. Nesse caso, a gente pôde resolver, porque eu orientei meu colega a não desistir e conversar com o juízo. Você vai ali, era na esquina, a Assembleia e o Fórum, você vai ali, conversa com o doutor vai te deferir isso, porque, enfim, primeiro, a gente está instalando agora, nós já tinha fechado o horário, e resolve, né? Mas uma pena. E tem uma razão de ser, né? Não é uma mera formalidade.
sem finalidade. A recuperação judicial, as recuperações judiciais normalmente são um mundo à parte, né, com, enfim, centenas, milhares de credores, de habilitações, etc., documentos, enfim, muitos documentos, uma infinidade de documentos, então é razoável que se exija essa comprovação nesse prazo para viabilizar enfim, o ato, né? E tem que ficar atento a isso, porque eu já ouvi advogados dizendo que chegaram na Assembleia e não conseguiram participar. Por conta disso, não tinha crédito próprio, né, ou não puderam representar os seus clientes. Mas agora aqui, deixa eu já puxar esse gancho, já que a gente falou. Os advogados precisam lembrar também que os seus créditos, sejam eles honorários comerciais, honorários contratuais, ainda que sejam de consultoria, mesmo que não seja advogado trabalhista, seja advogado empresarial ou de qualquer seara, os honorários entram na classe 1. Né? Então, eles têm que saber a dinâmica, as peculiaridades dos credores trabalhistas no processo de recuperação judicial, também por isso. E, aliás, até mesmo se advogarem para empresas que não sejam recuperanda, empresas tomadoras de serviço, quando envolve a recuperação judicial, porque o STJ tem entendido que ocorre a subrogação. Então, o tomador de serviço que paga o crédito, né, que paga a obrigação deferida como devedor subsidiário, ele se subroga no crédito e ele entra na classe 1. Olha que interessante. Então aí a gente pode pensar até na administração pública como credora na classe 1. Município, os procuradores de município precisam conhecer recuperação judicial. Os advogados de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, enfim, empresas em geral, precisam conhecer porque eles podem posteriormente requerer habilitação como credores na classe 1. Deixa eu fazer um parêntese e você explora melhor essa questão. Essa é a terceira dica. É o terceiro aspecto. Vamos ficar com a ideia da pedagógica aqui. Terceiro aspecto importante. Tem que habilitar o crédito do advogado, da advogada, né? E é importante, esse aqui é outro ponto também que eu me deparei já algumas vezes na fase de execução com alegações de credores que tentaram habilitar na recuperação judicial e tiveram habilitação indeferida. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Ele apresentou um mero requerimento na recuperação judicial, pleiteando a habilitação. Só que o quadro geral de credores já havia sido consolidado. E veio a decisão fundamentada do juiz de recuperação judicial e o advogado do credor trabalhista simplesmente voltou na Justiça do Trabalho falando assim: eu quero prosseguir aqui a execução, é crédito concursal. Quero prosseguir aqui na execução trabalhista porque eu não consegui habilitar na recuperação. Não consegue prosseguir, né? Crédito concursal, enfim, a recuperação judicial ainda está em andamento. Isso é importante, os advogados precisam saber habilitar, saber impugnar, saber qual a diferença na fase administrativa, na fase judicial. Enfim, inclusive, se você puder pontuar isso aqui para o pessoal, só para dar uma palhinha, o pessoal saber essa diferença da fase administrativa, da fase judicial e, sobretudo, após a consolidação do quadro. Ótimo, ótimo. Olha só. Então, tanto isso é verdade que se não fosse... Agora vamos aprofundar mesmo. Se não fosse verdade isso que o Vinícius está comentando, o quadro de credores trabalhistas seria metade dos trabalhadores e metade de advogados. É óbvio. Porque o crédito trabalhista, sempre o crédito habilitado da classe 1 em recuperação judicial é o crédito que foi reconhecido judicialmente. Quem apura o crédito do trabalhador ou trabalhadora é a justiça laboral. Logo, o correto de um quadro de credores seria a metade de créditos trabalhistas e a metade de advogados. Pelo menos um terço de advogados, que algumas recuperações do sindicato é muito forte. E isso não é uma verdade. Só para a gente evoluir um pouquinho mais nesse aspecto, se isso fosse verdadeiro, os advogados teriam uma força imensa na Assembleia de Credores. E isso não se verifica na prática. Não existe nenhuma recuperação judicial Brasil afora em que um grupo de advogados tenha um poder decisivo na classe 1. Não tem, porque, segundo o que a gente está construindo juntos aqui, porque não quer. Porque não quer. Isso é muito
doido, né? Então, olha só, a habilitação. A habilitação é um capítulo específico da Lei 11.101. E esse capítulo envolve habilitação administrativa com o administrador social, que raramente é feita por advogado trabalhista. É muito utilizado essa via por bancos. Então, o administrador social é acostumado a receber divergências e habilitações administrativas na forma do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.101 para advogado, para advogada que está aí navegando conosco. Então, o artigo 7º, parágrafo 1º, o administrador social tem 15 dias para receber as habilitações de divergências. Outro erro crasso, dias corridos. O pessoal acostumado com os dias úteis, calcula as datas do processo de recuperação por dias úteis. Aliás, essa é a quarta dica. Essa é a nossa quarta dica. Quarto aspecto fundamental. Dias úteis. Esqueçam dias úteis, dias corridos. Sim. Habilitação de divergência em dias corridos. E o administrador social vai ter 60 dias, 15 da habilitação de divergência do prazo do advogado e mais 45 para ele formular o quadro que ele entende devido. Em seguida, a gente vai estar na fase de impugnação ao quadro de credores do administrador social. E aí, o advogado vai ter que promover um procedimento judicial, um incidente no processo de recuperação social. E essa verificação de crédito, agora uma dica para o advogado, para a advogada que está no dia a dia, essa impugnação tem honorários. Tem honorários também. Claro que se for litigiosa a coisa, né? Se a recuperanda reconhecer, não vai ter honorário de sucumbência, mas tendo qualquer dissenso, envolve honorários. Essas fases, elas são muito utilizadas por fornecedores, por instituições financeiras, MEs e PPs. É muito convencional receber, Vinícius, essas habilitações, essas divergências na fase administrativa e mesmo as impugnações tempestivas. Como é que o advogado trabalhista opera em regra? Ele pede para o juiz expedir a certidão de crédito e junta de qualquer modo no processo. E aí a gente vai ter uma variação muito grande de procedimentos de juízos. Alguns juízes mais formais vai pedir para retirar do processo para encaminhar para o administrador. Alguns juízes vão pedir para autuar em apartado uma impugnação de crédito ou uma habilitação retardatária. Outros vão simplesmente intimar o administrador social, mas o fato é que, em algumas circunstâncias, o sujeito não vai ter o crédito habilitado. Em algumas circunstâncias, o sujeito não vai poder votar na Assembleia, mesmo sendo antes da Assembleia, e o trabalhador é o único credor. Olha só, essa é a nossa nona dica. A gente já está dando muita gente. Essa é a nossa nona dica. O trabalhador é o único credor que tem condições de votar em Assembleia, mesmo que ele não tenha feito corretamente a habilitação ou a impugnação. Desde que, claro, a Assembleia não tenha sido aprazada, não tenha sido instalada. Né? Mas tudo isso o credor trabalhista não faz. E não faz, eu digo, de cadeira, que a gente acompanha cotidianamente. Eu vou dizer mais, e quero ouvir a tua opinião a esse respeito. O credor trabalhista, especialmente quando é assessorado por quem não tem experiência em recuperação judicial, por advogados de sindicatos, que tem bons amigos que assessoram sindicatos, ele é mal assessorado porque o sindicato tem medo da falência. E o advogado do sindicato... Isso é uma questão também, outro ponto interessante, porque vai lá. Esse medo da falência faz com que leva muitos credores, especialmente os credores trabalhistas que não estão habituados, que não conhecem, a aceitarem qualquer coisa. Né? Às vezes até, no caso da Samarco, por exemplo, o plano de credores, olha só, o plano alternativo de credores apresentado pelo sindicato foi o mesmo plano, ele foi muito similar ou idêntico ao plano de recuperação apresentado pela empresa que havia sido rejeitado. Então, assim, o medo é tamanho que acaba aceitando porque tem medo de convolar em falência e não receber nada, né? O sindicato, na verdade, o advogado que tem bons amigos, tem imenso respeito pelo trabalho que fazem, mas eles entram no jogo da recuperanda. E qual é o jogo da recuperanda? Né? O jogo, eu gosto de abrir mesmo as questões práticas, porque na realidade quem não opera nesse mercado, o advogado, a advogada que está
nos acompanhando aqui, que não tem o dia a dia do mercado, ele não sabe que tem alguns elementos persuasivos que necessariamente não são verdadeiros. E o jogo que está recuperando é sempre, com relação à classe laboral, colocar o cenário de falência. E se coloca o cenário de falência para o advogado do sindicato, o advogado do sindicato conversa com o presidente do sindicato e o medo é que encerrem as atividades. Só que a porque o análise sindicato não é ele representa relativa. não apenas os concursais, né, mas os trabalhadores que continuam atuando, isso é verdade. E continua atuando. E a análise ela é sempre absoluta com relação aos meus créditos trabalhistas. O advogado do sindicato ele não pensa que se o sindicato tem para receber 3 milhões, 2 milhões, o Itaú tem 15 milhões para receber. É muito mais fácil uma negociação, um terrorismo aqui para os trabalhadores e baixar esses 3 milhões para 700, 800 mil, 900 mil, 1 milhão em 3 anos, do que reduzir os 15 milhões. Não tem lógica a argumentação da falência nos 3 milhões quando a gente tem créditos de 20, 30, 40 milhões, que é a prática das recuperações. Classe trabalhista, em regra, não é o maior passivo das recuperações sociais. Hoje, isso, em algumas recuperações, já se verifica. Em algumas recuperações, já se por exemplo, o setor calçadista no Rio Grande do Sul, tem empresas que o setor, que a classe 1 é a maior classe credora. Mas, em regra, não é. Só que o terrorismo coloca o advogado do sindicato, de uma maneira bizarra, a defender com mais afinco o plano de recuperação do que está recuperando. Sim. Eu vi. É que o sindicato ele fica numa situação, como você falou, numa situação bem complicada, né? A gente pode até pensar, aí, aparentemente, um certo conflito de interesse, porque tem os credores concursais que já estão com contratos encerrados e os trabalhadores atuais. Então tem esse jogo de interesse. Mas é o que você falou, é o que eu falei lá atrás, que é uma negociação e os advogados trabalhistas precisam, os sindicatos precisam compreender, entre aspas, o jogo negocial. Né? Como é que funciona essa argumentação de propostas apresentadas? Em alguns casos, esse terrorismo de que se falir, a Recuperanda não quer falir, né? Na maior parte das vezes. Ela sabe que é viável, ela acredita na viabilidade e não quer falir. Ainda que falar, desse jeito a gente vai fechar as portas e vai falir. Na maior parte das vezes não é isso que realmente quer, né? Esse é um argumento, enfim, de negociação. Exato. Vamos para os dados. O Observatório de Solvência da PUC de São Paulo indica que 88,4% dos planos são aprovados. Então, de cada 100 planos, 88 são aprovados. Isso é apenas um argumento persuasivo. Não é mais que isso. Mais um dado. Eu desconheço, e aí, Vinícius, se você conhece, você está no centro do Brasil, eu estou no interior. O Reginaldo chegando aqui, ele está lá no interior de Minas, eu estou no interior do Rio Grande do Sul. Então, vamos comigo. Conhece alguma empresa que estava em plena operação e o juiz convolou em falência? Conhece alguma? Que gerava 200, 300, 400 empregos. Se vê normalmente é uma intenção do Poder Judiciário, dos juízes de recuperação judicial, em envidar esforços para manutenção da atividade empresarial por conta da função social, que, enfim, é inerente, né, em regra. Então, é muito difícil mesmo. Pelo contrário, né, com o Crandall, que a gente vê é que o Poder Judiciário muitas vezes até diverge da rejeição pelos credores e defere a recuperação judicial contra a vontade dos credores, né, de boa parte dos credores. Isso. Eu te fiz essa pergunta porque em um levantamento que eu algumas vezes já fiz, empresa que produz emprego, empresa que cumpre a sua função social, nessa perspectiva de geração de renda, enfim, o juízo, a caneta pesa. A caneta pesa. Eu saio, olha só, Vinícius, eu saí de uma região do interior profundo do Rio Grande do Sul, da região das Missões, em que a gente atuou, eu no escritório junto com meu pai e um terceiro sócio, estamos em grandes recuperações bilionárias. Por isso que no meu perfil eu faço questão de dizer, olha, já atuei em mais de 2 bi envolvidos, por causa dessas 4 grandes recuperações que esperavam 2 bi as 4 juntas. Uma só
chegava a 1 bilhão de crédito concursal e extraconcursal. Das 4 recuperações grandes que eu estou me referindo, apenas uma convolou. Cara, e assim, ó, o juiz, ele decretou a falência com dor. Ele fez de tudo para não decretar a falência. A empresa teve que demitir todo mundo, a empresa não pagava o administrador social já há um tempo, isso é um problema. Tem que pagar o administrador social, mas isso é outra conversa. Mas a empresa não cumpria nenhum passivo tributário e a dívida dela aumentava. Ela não conseguia se pagar no curso da recuperação. Mesmo assim, ela durou 3 ou 4 anos. O que eu quero dizer é que empresa que opera, empresa que cumpre a sua função social e que gera emprego, a caneta fica pesada para o juiz. E eu vou dizer, eu entendo e respeito ele. Não faria nada diferente. Se eu estou na figura do juiz de uma recuperação judicial, que a figura do juiz universal ela já está sendo mitigada, não existe mais essa figura, mas é outra conversa. Mas se eu estou nessa figura, olha, eu só vou determinar a convolução em falência se for algo absolutamente grave. Né? Por quê? Por causa do artigo 47. Então, o advogado do sindicato, ele não precisa defender o plano com mais afinco que o advogado da empresa. Eu acompanhei algumas recuperações judiciais que o advogado do sindicato, antes do plano ser aprovado, a gente não pode mencionar as empresas aqui, até por uma questão ética, e o advogado talvez de boa fé, talvez de má fé, a gente nunca vai saber, mas ele juntou uma concordância no processo de deságio em relação ao crédito dos trabalhadores de até 20%. Até 20% eu concordo. Eu entendo que foi de boa fé, porque o desespero da convolução devia ser imenso, até porque não tem sentido. Mas vamos pensar qual foi o banco que fez isso. Vamos chamar a GECOR do Banco do Brasil e dizer, ó, vocês juntem uma petição lá, independentemente da votação do plano, que nem foi levada à apreciação, concordando com o deságio de 20%, independente de qualquer outra circunstância. Não existe a situação. Isso só se colocou em razão da falta de imersão nesse tema em particular, né? E é interessante, agora até voltando na necessidade de união dos credores trabalhistas, entre os próprios credores trabalhistas, os advogados, representantes dos credores trabalhistas, e por vezes com outras classes também, enfim, para viabilizar estudos de viabilidade financeira do plano, de saber se de fato o plano é viável ou não, se de fato essa falência que vem sendo alegada ou ameaçada pela recuperanda, se ela é possível ou não, ou se é só um argumento vazio. Então, me parece que esse é um outro aspecto da união entre os credores trabalhistas, entre os advogados trabalhistas e de outros credores também de outras classes, para poder viabilizar essa análise. Porque a gente sabe que nós que não atuamos diretamente com recuperação judicial, quando nós nos deparamos com um plano de recuperação judicial, com todos aqueles dados financeiros, econômicos, enfim, de gestão e etc., nós estranhamos, nós não conhecemos essas informações, não temos afinidade com essas informações. Então, o ideal é firmar parcerias, contratar os advogados, contratarem, se necessário, essas consultorias e para viabilizar a união entre os credores, para fazer o rateio, enfim. E os próprios advogados são credores, né? Claro, olha só a janela que você abre com essa questão. Não vamos mencionar recuperações, mas olha o dado. Fomos contratados por uma recuperação grande, credores trabalhistas, em razão de uns 2 conteúdos que eu produzi no YouTube. Então, sobre o credor trabalhista sendo a bola da vez, eu estou convencido disso. Tenho convicção que o que está acontecendo no Brasil depois de alcançar deságios e alongamentos expressivos na classe 3 e classe 4, classe 2, hoje as empresas elas olham para a classe 1 e percebem que a classe 1 é uma classe que aceita. E se ela aceita, bom, aceitou, né? Então, contratado para fazer uma assessoria a um conjunto de credores, a gente fez esse trabalho contábil, Vinícius. E a gente percebeu no bojo da recuperação judicial mútuos aos sócios de valores que superavam ou equivalentes ao passivo trabalhista total no curso da recuperação judicial. Então, bom, análise contábil e feita a partir dos relatórios mensais de atividades, que é outro detalhe legal aqui para o advogado trabalhista
prestar atenção. Cara, olha a vida da empresa nos relatórios mensais de atividades. Os RMAs estão lá para isso. Bom, resumindo, fizemos esse trabalho de equipe, com gente qualificada da área contábil, com gente que entende a Lei 1101 também. Isso mudou o cenário para os trabalhadores. Os trabalhadores iriam receber até 10 salários mínimos, inacreditavelmente. Esse plano foi um dos planos mais esdrúxulos que eu vi na minha vida. E o juízo determinou a retificação. E agora a gente já está falando em 50% do valor inscrito na classe. Eu acho que a gente vai melhorar ainda mais, mas trabalho contábil não diretamente ligado ao jurídico, mas à contabilidade, né? E aí eu trago uma outra questão que eu queria saber a tua opinião. Assim, recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo tem afirmado, né, o direito laboral. Não sei se você está sentindo isso aí, se você tem grupos de debate, mas ao mesmo tempo que o Tribunal de Justiça de São Paulo começou esse movimento de aceitar deságios na classe 1, 2019, as primeiras decisões aceitando a relativização da verba laboral foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. 2019 e início de 2020. Em 2020 o STJ chancelou. E um novo cenário se colocou com a Lei 14.112. Aliás, vou repetir aqui, pessoal, que pode ser muito bem explorada nesse livro escrito pelo Vinícius e pelo Ulisses, que ainda deve estar aí, Então visitem esse livro. Agora, por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente, em setembro de 2022, assim, diante de deságios expressivos, de recuperações que não acabavam nunca, reconheceu o pagamento integral. Não sei se você acompanhou isso. Sim, eu venho acompanhando, e inclusive tem além dessa decisão, dessas decisões do TJ de São Paulo, tem alguns tribunais de justiça, não me recordo agora se Goiás ou Mato Grosso, que mantiveram, que ainda mantém o entendimento de impossibilidade de deságio ou de ilicitude de deságio sobre os credores, sobre os créditos trabalhistas. Mas é exceção, né? Esse entendimento ainda é exceção. O que a gente tem visto é que tem se admitido, sobre o fundamento de que a Assembleia Geral de Credores ela tem plenitude nas suas decisões, mas eu acredito que por conta dos abusos, que me parecem alguns ou até muitos planos têm seguido, né, têm adotado, têm apresentado, eu acredito que o Poder Judiciário tende a fazer uns ajustes, né, sem acabar com os poderes da Assembleia Geral de Credores, mas estabelecer alguns limites. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu sustento que essa deliberação do Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário, quanto aos deságios propostos sobre os créditos trabalhistas, eu entendo que essa deliberação ela é jurídica e não apenas econômica, porque eu entendo que versa sobre direitos fundamentais, sobre dignidade humana, e quando excessiva, quando abusiva, quando extrapola certos limites, eu penso ali que uns 30 e poucos %, quando extrapola esses limites, o Poder Judiciário poderia ali fazer um corte, né? Ou retificar, como você mesmo deu exemplo, ou retificar na decisão de homologação, ou indeferir, conceder prazo, enfim, para aditar e etc. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu vou lançar duas questões aqui para a gente já encaminhando e deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, e eu já vou te convidar. Vamos fazer uma próxima para manter esse tema quente na cabeça dos nossos colegas e nessa parceria que a gente está construindo. Olha só, uma recuperação Minas Gerais, uma recuperação que há pouco tempo chegou, apenas uma pergunta, porque na verdade quando a gente produz muito conteúdo, Vinícius, eu recebo muita pergunta, cara. Dia sim, dia também eu recebo pergunta de advogados que estão se vendo com problemas e me enviam perguntas no direct, a gente responde também no próprio curso, tem perguntas que a gente vai dialogando. E aí, olha o cenário dessa recuperação. Você não tem nada numa universidade, teto de pagamento 10 mil reais, em pagamento integral de 10 mil reais, e tudo que supera, deságio.
Então, e aí vai numa escala que o advogado que não é iniciado na área, na realidade, é o advogado que não conhece recuperação judicial, ou mesmo, tudo bem, a Patrícia conhece, a Patrícia que está nos cumprimentando conhece recuperação judicial, né, doutora Patrícia? Então, o advogado que não conhece não entende sequer o plano, sequer as disposições. E o teto a receber seria 10 mil integral e todo o valor além 90% de deságio. Então, isso, tá na hora de limitar, está na hora de criar condições mais equânimes e isso passa pela nossa qualificação. Eu quero te colocar duas alternativas para a gente pensar junto e ir se despedindo desses nossos queridos amigos. Duas alternativas ao credor trabalhista prático. É aquela coisa que eu falei bem no início. Olha só, a gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a fazer comida fazendo comida, a gente aprende, enfim, a mexer nesse cenário fazendo. E é assim que a gente está conversando sem descuidar da boa doutrina, sem descuidar do estudo, sem descuidar da jurisprudência. Eu sou advogado trabalhista e estou com esse problema. O que eu devo fazer? Cara, primeira coisa, começa a entrar forte no processo. Por exemplo, apresenta a possibilidade de criação de comitê de credores. Enfim, o que está acontecendo na empresa? Por que a empresa chegou ao cenário de crise? Então, se reúne com alguns credores trabalhistas que você tem afinidade, que você tem confiança, e apresenta para o juízo e para o administrador judicial a necessidade de, enfim, um comitê de credores acompanhar o que acontece dentro da empresa. Isso não é ruim, isso está previsto na lei. Desconheço quem faz. A gente faz, mas eu desconheço quem coloca isso como um roteiro de atuação. Segunda questão que o advogado trabalhista pode começar a pensar, e o Vinícius lançou isso com relação a Samarco, mas de uma forma meio, né, Samarco uma forma meio esdrúxula. Assim, coloca a possibilidade de construção de um plano alternativo. Quem melhor que o credor trabalhista, né? O cara que administrou, trabalhou na empresa há anos. Então, tem empresas que estão em recuperação judicial, que a gente olha para a lista dos credores trabalhistas, são todos que administraram, que fizeram a empresa crescer. Pô, então, contrata uma boa equipe, faz um plano alternativo e joga sim pela reprovação do plano. Joga pela reprovação, liga para os bancos, que são os grandes credores, e apresenta, olha, a condição de pagamento que a empresa está colocando na mesa, a gente apresentar algo melhor. Com um plus, a coerência e a ética de quem não vai quebrar esse contrato como a empresa quebrou. E quem está falando isso representa um conjunto de credores que administraram essa empresa, portanto, tem plenas condições de oferecer uma alternativa condizente com a expectativa das instituições financeiras. E, bom, ganhar a classe trabalhista é algo que, se ela não tiver comprada, que não está, em regra não está, são exceções que a gente verifica isso, está feita a aprovação de plano alternativo. E são variáveis que, se derem errado, permitem aumentar o ganho do credor trabalhista. Então, dando errado, dá certo. E se dá certo, bom, eis aí uma alternativa para, a um só tempo, preservar os empregos e o agente econômico e, de outro lado, proteger o crédito laboral, que é o objeto da nossa prosa aqui, né? Sim. E aqui a gente volta àquele ponto que você mencionou e que eu também abordei. A união de esforços. Um credor trabalhista não consegue instaurar o comitê, né, ou conduzir o comitê, e um credor trabalhista somente não consegue apresentar um plano alternativo de credores. Agora, um conjunto significativo de credores ou um escritório de advocacia que representa um número grande de credores trabalhistas, aliado a outros credores trabalhistas ou credores da classe 4, por exemplo, que muitas vezes também são, enfim, tem propostas aviltantes por vezes, pode ser que consiga reunir esforços e, contratando uma consultoria especializada, se necessário, montar um plano, né, propor a criação do comitê, ou participar do comitê se ele já tiver instaurado, porque eu nunca ouvi falar de credores trabalhistas efetivamente participando, né, advogados trabalhistas. Isso é uma possibilidade. E tudo isso, o que acontece? Muda o poder, a distribuição de poderes na negociação, na mesa de negociação. Isso faz toda a diferença. Aqui a gente da área trabalhista, a gente precisa lembrar da negociação da conciliação na mesa de audiência, como é que funciona ali,
né, que sempre tem enfim, as estratégias negociais das partes e também as estratégias adotadas na negociação coletiva. E eu gosto de fazer um paralelo com a recuperação judicial por conta dos efeitos coletivos, né, da negociação coletiva. E o caráter coletivo. A recuperação judicial ela acaba sendo propriamente uma negociação de caráter coletivo, não uma negociação coletiva trabalhista, mas uma negociação de caráter coletivo. Então, as partes, os atores que participam dessa negociação precisam se inteirar e assumir o papel de negociador. E essas cartas na manga, como o plano alternativo, pode mudar completamente os poderes na negociação. Né? Quem tem mais poder na negociação? Às vezes está acuado a partir do momento que você fala assim, ó, não é bem assim, tem um plano, foi feita uma consultoria, uma análise contábil financeira, a empresa é viável, a falência é muito pouco provável, e, enfim, a gente pode reprovar esse plano e temos um plano alternativo. Né? A negociação, tem que negociar, e tem que assumir um papel de protagonista na negociação, e por isso a união de esforços. Fazendo isso, o credor trabalhista sai do canto do ringue. Acho que é por aí. Eu quero fazer uma provocação com todo mundo que está conosco, que curtam, vamos lá, deem curtidas, nos cumprimentem, mandem abraço para a gente adorou fazer essa conversa. O nosso combinado é 1 hora, a gente não vai se estender, porque a gente respeita também o tempo de vocês. Vinícius, meu velho, eu quero que você faça com toda tranquilidade as considerações finais dessa nossa conversa. Já estou te convidando para a gente fazer isso novamente daqui há um pouco tempo, aí a gente conversa depois no privado e estabelece. Quem quer que a gente faça uma nova live também diz aí para a gente fazer. E vai lá, meu velho, vai lá, faça as considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Fabiana Camada. Ela é esposa do Ulisses, é minha cunhada, minha sócia, e, enfim, é advogada trabalhista, professora, enfim, e uma pessoa especial. E aí tem uma pessoa especial aqui nos assistindo, além de todos que passaram por aqui, o Ulisses, enfim, outros tantos, o André Amin aqui, o Dr. Marcos, enfim, eu não vou mencionar aqui, eu quero agradecer a todos a atenção, quero agradecer o convite, ressaltar que os advogados que representam os credores trabalhistas precisam conhecer a recuperação judicial, precisam conhecer o processo de recuperação, as repercussões sobre o crédito, os impactos no processo de trabalho, e para isso não tem outro caminho, é estudar, é inteirar, enfim, perder o medo da matéria, né? Enfim, tá aí, tem um curso do professor Marcelo, que a gente sabe que é um curso voltado para a prática, e fica de indicação aí para todos vocês. Marcelo, a gente vai marcar outras vezes, em outras lives, outras conversas, porque tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para falar, e, enfim, é um aprendizado. Estou aqui para aprender também junto com vocês. Ah, que legal, cara. Que legal. Eu também quero fazer as considerações finais agradecendo a todos que nos assistiram, a cada advogado, a cada advogada que nos deu essa audiência preciosa, né, cara? Eu sempre penso o seguinte, quando alguém para nos acompanhar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente discutiu antes o que a gente traria aqui, por isso que a gente tenta colocar em alto nível a animação, o carinho por cada uma, porque na verdade estão dedicando o tempo da vida para conversar conosco. Então, obrigado a cada advogado, a cada advogada. E Vinícius, valeu, meu velho. Foi um prazer fazer essa conversa. A gente vai ter parte 2 aí, como o pessoal falou. Eu já coloquei na mesa. Vinícius, quando quiser, a gente faz novamente. E sigam o Dr. Vinícius. Sigam o Dr. Vinícius, sigam o Dr. Ulisses, sigam os colegas que estão nessa jornada, porque, na realidade, tem alguns advogados da seara empresarial que fazem recuperação judicial e que descuidam do crédito trabalhista. Eu quero dizer para vocês, a Camila sabe disso, que a gente não está nesse tipo. A gente faz recuperação judicial, a gente, enfim, se utiliza de todos os recursos dispostos da Lei 11.101, mas a gente tem um olhar cuidadoso com o trabalhador, com a trabalhadora, que na realidade é quem edificou o empreendimento. E esse respeito também nos alinha, meu querido amigo. Encerramos por aqui, então, e boa noite, gente. Boa noite, Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Forte abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço.